Fala investidores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Guilherme Invest. E nesse vídeo vamos falar sobre o MXRF11 e calcular quanto que é necessário investir nesse fundo imobiliário para auferir de renda o valor de R$1.000 por mês. Mas antes, caso você seja novo por aqui, eu lhe convido para se inscrever e acompanhar a minha carteira de investimentos que eu faço aberta aqui no YouTube. Peço também que você já deixe o seu like, pois isso ajuda o vídeo a chegar a quem tenha interesse por esse tipo de conteúdo. E lembro também que esse vídeo não se trata de nenhum tipo de recomendação. Bom, para quem não conhece, o Max Renda, ou para os mais íntimos, o MXRF11, tem como objetivo auferir renda através da aplicação dos seus recursos em ativos financeiros com lastro no setor imobiliário. Atualmente, o MXRF11 tem um patrimônio líquido de mais ou menos 2,2 bilhões, divididos em cerca de 226 milhões de cotas, o que deixa o valor patrimonial da cota de cerca de R$ 9,98. Esse fundo imobiliário é um dos fundos mais conhecidos da nossa Bolsa de Valores e conta com mais de 440 mil cotistas. Atualmente, a taxa de administração do MXRF11 é uma das mais baixas quando comparado aos demais fundos do mesmo setor, que é uma taxa de 0,9%. A cotação atual do MXRF11 é de R$ 10,03 e essa cotação é bem próxima do valor patrimonial da cota. E o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,7%, o que é um excelente retorno sobre um investimento. Temos aqui os resultados referentes ao mês de agosto de 2021, que foram os últimos resultados divulgados no relatório mensal. As receitas desse mês foram de quase 20 milhões e a maior parte dessas receitas foram provenientes dos CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Isso porque os CRIs são a classe de ativos que tem maior peso na carteira do MXRF11. E o resultado do mês, que é basicamente as receitas menos as despesas, foi de 18 milhões e 254 mil e o fundo realizou a distribuição de mais ou menos 18 milhões. Houve uma pequena retenção dos resultados desse fundo imobiliário. Isso foi uma decisão da gestão, que pode utilizar esse capital que o fundo reteve nessa distribuição em novas aquisições para o fundo, ou futuramente também esse capital pode ser distribuído para os seus investidores. A distribuição desse mês foi de 8 centavos, novamente foi uma excelente distribuição, e a média do ano de 2021 é de 0,076. Nos últimos meses, esse fundo imobiliário vem distribuindo entre 7 e 8 centavos por mês. Levando em conta a cotação atual, é um baita retorno para os investidores. Sobre a carteira desse fundo imobiliário, atualmente 68% está investido em CRIs. Caso alguém tenha interesse, no relatório mensal tem a lista de CRIs que o MXRF11 investe. É uma lista bem extensa, o que nos dá a ideia de que existe uma boa diversificação nesse fundo imobiliário. 14% dessa carteira é o caixa, que futuramente esse fundo imobiliário pode fazer novos investimentos. 13% são permutas financeiras e 5% são investimentos em outros fundos imobiliários. Sobre a classe, os 14% do caixa que estão aqui, existe 30% em crédito corporativo, 28% faz parte do setor residencial e 27% o setor comercial. A maior parte dos ativos que esse fundo tem em carteira está atrelado a um indexador, sendo que 52% são ou o IPCA ou o INCC, 38% o CDI e 6% o IGPM. Estamos em um momento que o IGPM estava em alta, atualmente começou a baixar, o IPCA atualmente está bem alto e para conter essa alta do IPCA, o nosso governo está aumentando a CDI, ou seja, nos próximos meses podemos esperar a alta dos principais indexadores do MXRF11 e isso deve aumentar as distribuições mensais desse fundo imobiliário. E sobre os rendimentos, eu tenho aqui a dos últimos 12 meses. Em outubro e novembro de 2020, esse fundo distribuiu 6 centavos por mês para cada cota. Desde então, a distribuição vem sendo entre 7 e 8 centavos, sendo que a maior parte das vezes a distribuição foi de 8 centavos. Com base nessa distribuição, eu vou calcular quanto que é necessário investir no MXRF11 para conseguir uma renda de R$1.000 por mês. Bom, e aqui eu fiz o cálculo de quanto é necessário investir nesse fundo imobiliário para conseguir um rendimento de R$1.000 por mês, levando em conta a cotação atual
de R$ 10,03. Como eu já disse anteriormente, os rendimentos dos últimos 12 meses foram de 6, 7 e 8 centavos, sendo predominante as distribuições de 8 e 7 centavos. Além disso, eu também calculei a média da distribuição que esse fundo realizou no ano de 2021, que foi de 0,076. Utilizei essa nova casa atrás da vírgula para chegar a valores mais certeiros. Tenho aqui a taxa, que seria, vamos dizer, o dividend yield mensal, podemos falar assim, com base em cada distribuição e na cotação atual. E mesmo em um cenário mais conservador, caso esse fundo distribuir 6 centavos por cota, mesmo assim o dividend yield vai ser de cerca de 0,6%. E isso é um excelente retorno mensal para o investimento. Caso esse fundo distribua 7 centavos, será de 0,69%. 8 centavos será de quase 0,8%. E com base na média dos últimos meses, que é de 0,076%, o dividend yield mensal será de 0,75%. Em geral, mesmo num cenário mais conservador, o retorno sobre esse investimento parece ser realmente bem interessante. Agora, sobre a quantidade de cotas que é necessário ter, levando em conta esse cenário mais conservador de distribuições de 6 centavos por mês, o investidor que quer ter o rendimento mensal de R$ 1.000 precisa ter 16.667 cotas de MXRF11. E com base na cotação atual, o investimento total necessário será de R$ 167.170. Agora, levando em conta as distribuições mais ocasionais, que são a de 7 e 8 centavos, levando em conta a distribuição de 7 centavos, para conseguir R$ 1.000 de renda mensal, é necessário adquirir 14.286 cotas e o valor investido é de mais ou menos R$ 143.288. Já no cenário mais otimista, onde o MXRF11 vai distribuir 8 centavos por cota, serão necessários 12.500 cotas e o valor total investido será de R$ 125.375. E agora, utilizando como base a média dos últimos meses, que foi entre 7 e 8 centavos, para conseguir um rendimento mensal de R$ 1.000, será necessário ter 13.158 cotas e o valor investido R$ 131.974,74. Bom, basicamente aqui eu diria que tem dois cenários. Esse primeiro, que é o dos 6 centavos, é o cenário mais conservador e mais pessimista. Acredito que esse rendimento deve ser realmente o mínimo que o MXRF11 deve distribuir nos próximos meses. E o cenário mais comum será entre 7 e 8 centavos. E provavelmente esses devem ser os rendimentos distribuídos por esse fundo imobiliário para os próximos meses. Bom, pessoal, apenas para finalizar, eu trago aqui os principais pontos para serem levados em consideração para quem pensa em ser cotista desse fundo imobiliário. Primeiramente, esse fundo é negociado por um preço bem acessível, que é de mais ou menos R$ 10. Não é necessário fazer um grande desembolso financeiro para se tornar cotista desse fundo imobiliário, e isso é um excelente ponto positivo. Sobre o portfólio, esse fundo também tem uma boa diversificação. Esse é o segundo ponto positivo. Está sendo negociado bem próximo do seu valor patrimonial. Na verdade, a cotação atual basicamente é o valor patrimonial do fundo imobiliário. A diferença é realmente muito baixa. E o dividend yield atualmente é mais de 8%. Em um cenário mais otimista, esse dividend yield pode ser até de 9%. Bom, pessoal, eu espero que todos tenham gostado desse vídeo. Se gostou, peço novamente que deixe o seu gostei, pois ajuda o vídeo a chegar a quem tenha interesse por esse tipo de conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.